A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero dizer a vocês que nós estamos muito felizes, a Igreja Ebenezer Vencedora está muito feliz em tê-los aqui conosco, nos visitando nesta noite, uma noite onde estamos agradecendo a Deus, estamos comemorando as vitórias que Deus tem nos dado, né, que são muitas vitórias de 2018 para cá, quando começamos a construção desse templo, são vitórias sobre vitórias, e nós só temos a agradecer a Deus. E eu tenho certeza de uma coisa, tenho consciência que todos, eu acredito que todos que estão aqui têm participação nisso, né? As igrejas aqui presentes, os irmãos presentes, têm contribuído, né? Eu estou olhando assim, eu vejo pessoas que já nos ajudaram, né? Desde o início da construção, e outras que aqui não estão também, que são nossos ajudadores. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, derramando bênçãos, porque na verdade a palavra de Deus diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor, né? Não foi à toa que o Senhor nos trouxe para este lugar, para dar continuidade ao trabalho, né, que Deus colocou no coração de um homem, né? Nós sabemos que o pastor Edson, em 2009, quando Deus colocou no coração dele o desejo de iniciar esse trabalho, né? Aprove Deus recolhê-lo. Aí em 2013 eu vim aqui, na verdade vim substituí-lo, porque o pastor, que depois que ele partiu para a glória, que assumiu, ficou interinamente até chegar um novo pastor. Aí Deus traz outro Edson para aqui, né? Foi para a irmã Maura ficar feliz, né? O Edson, ela foi, Deus trouxe outro, para não esquecer de Edson. Então, meus irmãos, Deus, de 2013 para cá, temos lutado, a igreja tem lutado muito, e Deus, Ele tem nos abençoado, né? Isso prova o amor de Deus por nós. Eu quero dizer a você, muito obrigado, né? Vocês têm nos ajudado. Nesse instante mesmo, Deus já tocou no coração de alguém aqui, né? Pastor Junival, estava olhando a obra aqui, ele disse assim: ó, vou doar os dois ventiladores lá para cima. Glória a Deus. Eu disse: olha como Deus é. Deus vai movendo assim, meus irmãos. Então Deus é o Senhor desta obra, é Ele que é o Senhor, e nós só temos a agradecer a Ele. São 15 anos, como o tema do aniversário é 15 anos adorando ao Rei Jesus. Então, na proporção que nós adoramos a Ele, Ele nos abençoa, né? Quanto mais nós adoramos a Ele, mais Ele nos abençoa. E essa noite é uma noite de adoração a Ele, né? Estamos aqui para isso. Todos nós que saímos de casa, não saímos com outro objetivo, quando o objetivo não fosse adorar ao Rei Jesus. Isso Ele colocou no nosso coração. E eu quero te dizer uma coisa: você não planejou vir para aqui, foi plano de Deus você estar aqui nessa noite. Isso já estava determinado há muitos anos atrás. Ele já tinha marcado essa data para você estar aqui, porque hoje Deus tem algo para falar com cada um de nós, né? Queria dizer que sábado foi um culto abençoado, com o pastor Elival, que esteve conosco, trazendo uma mensagem muito abençoada. Ontem nós tivemos aqui a presença do pastor Jorge Mariano, também, que nos trouxe uma palavra abençoada, nos fez entender qual era o nosso papel no reino de Deus. E hoje, né, Deus vai usar o servo dele para falar conosco. Então, nessa hora eu queria passar a palavra para o pastor Junival, né? Pastor, fique à vontade, né? A Igreja de Jesus, o senhor já conhece a Igreja de Jesus, então fique à vontade para falar a igreja. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. O convite do pastor Edson trouxe muita alegria para o nosso coração, principalmente porque nós estamos na mesma comunidade, cumprindo com a mesma missão
trabalhando com as necessidades de um povo que nós sabemos as necessidades são comuns, e a alegria maior de poder conhecer esta igreja. Conheci apenas de ouvir falar, mas agora estou conhecendo-a de perto, e também de conhecer o amado pastor Edson. Conheci apenas do grupo da Ordem dos Pastores por foto, depois através de alguns contatos pessoais, a gente conversando, mas agora, pastor, eu estou muito feliz de te conhecer, né? E vamos, no decorrer da nossa jornada, estreitar esta relação que Deus está colocando aí no nosso meio. Amém? Eu ia dizer assim, vou trazer o abraço de Novo Centenário, mas parece que o Novo Centenário está aqui. Eu não sabia. Então, quando eu chegar lá na igreja quarta-feira, eu quero conversar diretamente com a irmã Nilda, Enelias, Tomásia, deixa eu ver se tem mais alguém, Dona Chica, e vou conversar também com a minha esposa, né? Mas que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém, irmãos? Então nós vamos continuar adorando ao Senhor. 15 anos servindo a Deus aqui nesta comunidade, adorando ao Rei Jesus. Estava há pouco conversando aqui rapidamente com o pastor Edson. Ele disse assim: pastor, a igreja era lá embaixo. E eu falei para ele: mas a história da igreja é assim mesmo. A história da igreja, ela começa lá embaixo e ela vai subindo, a igreja está aqui nesse lugar maravilhoso, bonito, mas daqui uns dias a igreja vai estar lá em cima com o Senhor. Glória a Deus. Essa é a trajetória nossa como adoradores do Senhor. E a igreja Ebenezer, vencedora, não é diferente. Ela foi chamada para adorar ao Senhor. Ela foi chamada para viver esses momentos maravilhosos de adoração. Porque quando a gente se entrega ao Senhor, a adoração passa a ser na nossa vida momentos de ajustes, momentos de consertos, momentos em que Deus começa a dizer para nós o que Ele deseja para a nossa vida. Então, na tua caminhada da adoração, você vai se deparar com muitas coisas, algumas coisas que vão entristecer o teu coração. Não que a adoração proporcione isso, mas na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no nosso andar com Deus, nós andamos também com pessoas que não são perfeitas. Nós andamos com pessoas que são iguais a nós, que têm erros, que têm defeitos, que têm problemas, que passam por dificuldades, que enfrentam tempestades, que enfrentam lutas, e as muitas coisas que nós enfrentamos, nós somos abalados, somos surpreendidos, atingidos por essa onda de coisas, e nós acabamos por entristecer algumas pessoas. Então, na caminhada da adoração, a gente se entristece, nos entristecemos com as pessoas, e há alguns momentos que a gente não entende o propósito de Deus, a gente não entende o projeto de Deus, o plano de Deus, e por não entendermos o que Deus deseja para a nossa vida, há momentos que a gente até se entristece com Deus, que a gente murmura, que a gente pergunta a Deus por que Deus está deixando acontecer essas coisas com a gente. A semelhança do profeta Abacuque, que diante das muitas lutas que o povo de Deus enfrentava, vivendo em cativeiro, e Deus poderia até libertar aquele povo, e no capítulo 1 de Abacuque, ele vai dizer assim: até quando, Senhor, até quando nós vamos viver isso? E o profeta Abacuque estava externando a tristeza do seu coração
e a tristeza do povo de Deus. Às vezes nós não compreendemos e nos entristecemos com Deus. Como igreja, pastor Edson, às vezes também a gente se entristece na caminhada da adoração, porque na igreja as coisas não acontecem do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer. Às vezes a gente se entristece porque o pastor dá uma direção e a direção tem que partir do pastor, e a gente não compreende a visão que Deus deu para ele, e a gente se entristece porque eu queria que fosse desse jeito. Tem uma coisa interessante que acontece na igreja, é que quando a gente diz assim, nós vamos pintar a igreja, se a gente colocar isso na assembleia, cada um quer de uma cor, e o ideal é a gente passar o dedo e pintar da cor que todo mundo quer, para acabar a briga e não ter entristecimento. Mas se perguntar assim, está bonito isso aqui, maravilhoso, clarinho, branquinho, mas se perguntar, deveria ser preto, porque a onda hoje é preta. Eu já disse lá na nossa igreja, não venha não, porque preto aqui não entra, a cor, de jeito nenhum, preto não. E a minha juventude, para poder encher meu saco, disse assim, pastor, a gente vai fazer uma proposta aí para pintar a igreja de preto. Mas contrariando até o que eu não quero, desejo do meu coração que eu não quero que pinte de preto, não é que na fachada da igreja a gente não teve que fazer uma pintura de preto, irmãos, para poder colocar o vidro lá na frente, e o camarada disse, pastor, tem que pintar o fundo lá de preto. Eu falei, gente, irmão, ele falou assim, porque senão não vai ressair. Eu falei, mas não pode ser outra cor. Ele, não, tem que ser preto. Mas deu uma dor no meu coração. É isso que às vezes na caminhada da igreja, na adoração ao Senhor, a gente se perde, a gente se entristece, até mesmo no meio da igreja. E isso faz parte da nossa adoração, porque Deus, Ele vai ajustando o nosso jeito de ser, Deus, Ele vai ajustando o nosso comportamento, Deus, Ele vai ajustando a nossa mente, ajustando as inclinações do nosso coração. Deus, Ele vai trabalhando a ponto de que lá na frente, quando tudo estiver pronto, Filipenses capítulo 1, verso 6 diz assim, aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor aqui, o Senhor estará aperfeiçoando a Igreja Batista Ebenezer. Amém. Isso é adoração. Porque na cabeça de muita gente, adorar é apenas cantar, adorar é apenas levantar a mão. E eu gostaria de dizer aos irmãos que durante esses 15 anos de vida desta igreja, a adoração tem sido serviço. É por isso que vocês estão de pé. A adoração tem sido olhar para a necessidade do outro e suprir. Se tem uma coisa que nós como igreja precisamos aprender, é receber de Deus, abençoar a nossa vida e pegar esta bênção e repartir para abençoar a vida de outra pessoa também. Amém. A bênção de Deus não é só para mim, a bênção de Deus é para ser compartilhada, pastor. A bênção de Deus é para ser multiplicada na vida de outra pessoa. E quanto mais eu abençoo, mais abençoado eu serei. Eu digo isso lá na nossa igreja, não é verdade, meus amados irmãos? Minhas ovelhas estão aqui. Quanto mais eu abençoo, mais abençoado eu serei por Deus. Eu não preciso barganhar nada com o Senhor. Então a adoração não existe barganha. Na adoração eu apenas cumpro com a minha missão. Deus me chamou para ser adorador, e como adorador eu abençoo. Como adorador eu presto o meu serviço a Deus. Como adorador eu estou aqui para ajudar. Como adorador eu estou aqui para colar junto com o pastor, porque foi ele que Deus colocou aqui para guiar vocês.
Obedeçam ao pastor de vocês. Colhem com o pastor de vocês. Ele não vai fazer a obra sozinho. Sejam ajudadores, sejam adoradores, e Deus vai olhar para esta igreja e vai encontrar no seio desta igreja adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o tema que nos foi proposto, adorando ao Rei Jesus. E para isso eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus, ainda que rapidamente, de algo que fala a respeito de adoração, mas uma adoração que Deus, Ele começou a trabalhar na vida daquela pessoa, para mostrar àquela pessoa o seu poder, o como Ele pode transformar tristeza em momento de alegria. E nós vamos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 40. E eu gostaria de compartilhar esse texto com você, falando de adoração. O texto vai falar em Lucas capítulo 8, a partir do verso 40. E aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à beira da morte, e indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue, e disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse então Pedro, que estava com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vindo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante a ele, declarou-lhe então tudo o que lhe aconteceu e como também fora logo curada. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, Jairo, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando na casa de Jairo, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago e a João, ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, mas porque a menina não está morta, apenas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-lhe pela mão, clamou dizendo: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer, e os seus pais ficaram maravilhados, e ele mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Muito obrigado, Deus. Fala conosco, abençoa a tua igreja, e te pedimos que a tua mão esteja aqui para nos guiar, em nome de Jesus. Amém. Eu fico preocupado, pastor Edson, porque pregou sábado o pastor Elival, pregou Mariano, e os que pregam primeiro falam tudo e depois a gente não tem mais nada para falar. Era para o senhor ter me convidado para sábado, e que agora eu fico em apuros na próxima. Pois é.
Mas nós estamos diante, irmãos, de um fato que mostra os caminhos da adoração. Se você olhar o texto, se você começar a observar o texto, você vai ver que Jesus, ele vem com os seus discípulos de uma jornada de trabalho. Primeiro ele coloca aqueles discípulos dentro de um barco para atravessar o mar da Galileia. Eles enfrentam aquela tempestade terrível. Aqueles discípulos são ensinados por Jesus, através daquela tempestade, a crer que em toda e qualquer tempestade que nós enfrentarmos, Jesus, ele é capaz de nos fazer vencer. Quando eles passam aquele mar da Galileia, depois daquela tempestade, e eles agora experimentam aquele grande milagre através da pessoa de Jesus, e Jesus ele pega aqueles discípulos e aperta ali dentro daquele barco e diz assim: que homens são vocês e qual é a fé de vocês? E depois que Jesus acalma aquela tempestade, acalma aquele vento, eles olham para um para o outro e dizem assim: quem é esse homem? Porque na nossa caminhada de adoração, nos nossos anos de vida cristã, às vezes nós não reconhecemos quem é o Jesus a quem nós servimos. Eles chegam do outro lado. O propósito de Jesus era chegar na terra de Gadara. Está aquele homem endemoniado, tomado pelos demônios, com uma vida totalmente acabada, em destroço. Aquele homem morava nos sepulcros, vivia acorrentado, não havia corrente que o prendia, porque ele quebrava, todo mundo tinha medo, possesso por uma legião de 6.000 demônios. E Jesus chega naquela terra, liberta aquele homem, pega aquele homem que tinha sido excluído, colocado dentro de um cemitério, e volta novamente agora a viver com a sua família. E Jesus diz para ele: volta para a tua casa, volta para os teus e conta quão grandes coisas o Senhor fez por ti. Na nossa caminhada de adoração, nós precisamos relatar, nós precisamos dizer, nós precisamos contar as coisas maravilhosas que o Senhor já fez na nossa vida. E quando Jesus sai daquela terra de Gadara, ele se depara agora com uma situação totalmente estranha para um homem que no decorrer da sua vida sempre foi aquele que dava ordens. E ele se depara agora com Jairo, um homem que era chefe da sinagoga, um homem que tinha pessoas que trabalhavam para ele, um homem que dava ordens, um homem que dizia faça isso e as pessoas faziam, um homem que dizia prenda fulano e fulano era preso. E de repente agora Jairo passa a enfrentar uma situação que nenhum de nós aqui gostaríamos de viver. A expectativa de Jairo é de que na sua família tudo fosse muito bem, as coisas estivessem boas, que tudo fosse suprido, e que a sua filha de quase 12 anos de idade, como qualquer um de nós aqui, como pai e como mãe, sonhamos com um futuro promissor para os nossos filhos. Jairo, como um bom judeu, ele já tinha traçado os planos futuros para a sua filha. Ele sabia que a sua filha ia estudar, ele sabia que a sua filha um dia iria se casar, ele sabia que um dia a sua filha seria também apresentada diante da corte para apresentar tudo aquilo que como criança ela aprendeu com os seus pais, com os judeus que ensinavam a lei, que ensinavam a Torá, e que seus filhos aprendiam e que depois teriam que se apresentar no templo aos sacerdotes para de forma decorada, porque eles aprendiam mesmo dizer os 5 livros da lei, apresentar a Shema de Deus
e aí sim ser uma criança aprovada pelos sacerdotes, daí porque toda criança passava pelo Bar Mitzvah, que era um processo que os judeus faziam com os filhos. A expectativa de Jairo era muito grande. O que ele traçou para a sua família, para a sua filha, eram coisas boas. E de repente nós somos atropelados por algumas situações que nós não escrevemos no script dos nossos projetos. A morte bateu à porta da casa de Jairo. E quando isso aconteceu, a Bíblia vai dizer que era uma criança de quase 12 anos de idade. Pré-adolescente. Uma menina cheia de vida, com saúde. Mas na caminhada de Jairo, algumas coisas precisavam mudar. Era um homem que mandava, era um homem que governava, era um homem que tinha o poder em suas mãos, mas não tinha um coração totalmente tomado pela graça de Deus. E esses são os perigos que nós enfrentamos, quando às vezes nós nos tornamos autossuficientes e não queremos mais depender da graça de Deus, pelo amor que Deus tem para conosco. Ele entra em ação para mudar, para transformar o nosso curso de vida. Quando Jairo ele percebe o que está acontecendo, a medicina não deu jeito, remédios não tinha mais jeito, a morte chegou, a menina estava praticamente morrendo. Então ele se depara com uma situação. Eu já ouvi falar de Jesus. Muitas pessoas atestam aqui que esse homem, por onde passa, ele cura. Eu já ouvi falar de que aleijados foram curados. Eu já ouvi falar de que ele ressuscitou mortos. Eu já ouvi falar de que ele curou enfermidades que não tinha mais cura. Eu já ouvi falar que demônios foram tirados da vida de uma pessoa. E se agora eu estou atravessando esse momento, eu não tenho mais nenhuma outra opção, eu vou até esse Jesus. Quem acompanhava Jesus? Uma multidão de pessoas necessitadas, de pobres. Segundo os comentaristas, quem acompanhava Jesus eram aqueles que eram os mais miseráveis, os que não tinham nada. Eles acompanhavam Jesus. E para uma pessoa da alta sociedade se submeter ao que Jairo fez, era necessário se tornar um daqueles que acompanhavam Jesus. Mas às vezes as nossas necessidades, elas nos levam a tomar essas decisões. Eu posso viver anos da minha vida sem ter tido um contato com Deus, mas a necessidade um dia bate na minha porta e me faz entender que somente Deus é capaz de transformar e de mudar aquilo que eu estou vivendo. Jairo tomou aquela decisão e disse assim: eu vou à praça pública. Eu estou sabendo que Jesus está aqui na minha região, está na minha cidade. E se tem um lugar que eu posso encontrá-lo, é em praça pública, é lá que eu vou. E o texto vai nos dizer, no verso de número 41, que Jairo chegou, prostrou-se aos pés de Jesus, adorando, rogava-lhe que ele entrasse em sua casa, porque a sua filha estava à beira da morte. A primeira lição desse texto nos ensina que na caminhada da adoração, nós precisamos reconhecer o poder, a grandeza e a soberania de Deus. Deus tem poder, irmãos.
Deus é soberano. Ele é o Deus que pode todas as coisas. E eu gostaria de dizer a você que na tua caminhada com Deus, não tema, porque Deus está agindo em teu favor. Deus está agindo em teu favor. Pode ter certeza que não existe problema difícil para Deus. Pode ter certeza que não há nada que Deus não possa mudar no curso da tua vida. A mão de Deus sempre está estendida sobre nós. Seja lá qual for o problema que você está vivendo, seja qual for a situação que você está passando, Deus tem poder. Você pode olhar para você agora e começar a fazer uma análise da tua vida, e começar a perguntar a Deus: Deus, eu cheguei até aqui, eu não sabia que tudo isso que eu estou vivendo, o Senhor é capaz de mudar toda essa história de vida que eu estou passando. Talvez o problema da tua vida seja problema financeiro, talvez seja problema familiar, talvez seja um problema do trabalho, talvez seja um problema com o filho, talvez seja um problema com alguém do trabalho, um colega, que você se deu muito bem, mas que agora a situação, o relacionamento está travado, não está andando, e as coisas estão emperrando, e você está vendo, cada dia está ficando pior. Talvez sejam os sonhos que você teve para o teu filho, para a tua filha, e que agora você está vendo tudo que você planejou, tudo que você traçou, os caminhos que os teus filhos estão caminhando, são caminhos que você nunca imaginou, e isso entristece o coração de qualquer pai e de qualquer mãe. Mas eu quero dizer para você, há uma promessa para os teus filhos. O profeta Isaías vai nos falar no capítulo 54, verso 13: eis que os teus filhos serão discípulos do Senhor, e grande será a paz dos teus filhos. Eles podem andar por onde for, eles podem estar vivendo o que for, eles podem estar fazendo o que for, mas a palavra de Deus vai se cumprir, e Deus vai resgatar com mão forte, e vai trazer para a presença dEle, e esses filhos glorificarão o nome do Senhor. Esse é o poder de Deus na nossa caminhada da adoração. Essa é a soberania de Deus. Há uma segunda lição nesse texto, que às vezes na nossa caminhada da adoração, a gente acha que vai ser tudo muito bom, tudo muito bem, mas a segunda lição nos fala que de repente aparece uma mulher do nada e interrompe a conversa de Jairo com Jesus. E a segunda lição do texto, que na nossa caminhada da adoração, nós seremos interrompidos por situações que nós não esperamos. Foi assim que aquela mulher apareceu na vida de Jairo. E de repente era uma mulher que estava totalmente excluída da comunidade, da sociedade. Era uma mulher que não era para estar ali naquele momento, naquele meio, porque ela estava impura, imunda. Mas a história diz que era uma mulher que há 12 anos padecia com uma enfermidade. Jairo tinha uma filha de 12 anos que trouxe alegria. Aquela mulher tinha uma enfermidade de 12 anos que trazia tristeza. E a nossa vida, ela é assim. Momentos que nós estamos bem, momentos que nós estamos mal, momentos que nós estamos felizes, momentos que nós nos entristeceremos. E aquela mulher aparece, entra no meio da multidão, corta um, corta outro, com um propósito de curar a sua enfermidade, e ela entendia: eu já gastei tudo que eu tinha, já gastei dinheiro, já gastei todos os meus pertences, e agora eu não tenho mais o que fazer.
se a minha opção é tocar em Jesus, se Ele é a única esperança para curar o meu mal, eu vou até Ele, e não importa como, não importa se vão falar de mim, não importa se vão me recriminar, eu quero ser curada e a minha hora está chegando. E ela vai no meio da multidão e toca na orla do vestido de Jesus, do manto de Jesus. Se os irmãos não sabem, Jesus ele era tido como sacerdote, sumo sacerdote. Jesus era chamado de profeta. E quem era impuro não podia tocar num profeta. Aquela mulher correu um risco muito grande. Correu um risco. E quando ela toca em oculto, quem é que revela a situação? Jesus. Porque Jesus conhece a nossa vida. Você está aqui hoje à noite e Jesus conhece você. Ele sabe a dor do teu coração. Ele sabe da tua tristeza. Ele sabe das tuas angústias. Ele sabe o teu problema. Ele sabe porque você não dormiu direito. Ele sabe porque você perdeu a fome, porque você perdeu o sono. Ele conhece todas as tuas lutas e Ele está aqui para te ajudar. Aquela mulher toca em secreto e Jesus diz assim: quem me tocou? No meio de uma multidão que apertava Jesus. E de repente os discípulos olham para ele e Pedro vai lá e diz assim: mestre, no meio dessa multidão, todo mundo te apertando, o Senhor pergunta quem lhe tocou? Todo mundo está tocando o Senhor. Aí Jesus fala assim: quem me tocou? Era uma pessoa tão necessitada que conseguiu tirar de mim virtude e poder, e eu a curei. E todo mundo para e olha, e aquela mulher com medo, porque as pessoas a conheciam. E ela vai, se prostra diante de Jesus e declara tudo o que ela fez, tremendo, com medo. E Jesus olha para ela e diz assim: filha, a tua fé te salvou. Na nossa caminhada da adoração, nós seremos interrompidos por situações que nós não esperamos, irmãos. E o texto aqui não é em torno da mulher do fluxo de sangue, é sobre Jairo. E Jairo de repente foi interrompido. Se você olhar o verso de número 41, o texto vai dizer assim que Jesus, quando ouviu Jairo prostrado clamando: mestre, vem até a minha casa, porque eu tenho uma filhinha de quase 12 anos que está à beira da morte. O texto vai dizer que Jesus saiu caminhando com ele em direção à casa de Jairo. E nessa caminhada, Jairo feliz, a expectativa agora de a filha voltar a ter vida, de tudo ficar bem, de os planos que ele traçou realmente serem executados. De repente, Jairo é interrompido por uma mulher que aparece do nada, e Jesus deixa Jairo de lado e vai atender a mulher. Você sabe por quê? Porque Jesus, na agenda dele, tem espaço para atender a todos. Às vezes a gente quer que Jesus seja só nosso. A gente não prega o evangelho, porque eu já fui salvo, os outros que se danem. Já salvou a minha família, a família de Emanuel, que se vire. Jesus tem espaço para todos. Jesus para atender aquela mulher e Jairo fica de lá olhando. Jairo poderia ter dado uma carteirada naquela mulher: chega para lá, quem chegou primeiro fui eu. Chega para lá que não era nem para você estar aqui. Jairo poderia ter dito aos servos dele: olha, pega essa mulher e tira daqui, porque Jesus está me atendendo, eu tenho prioridade.
Ele vai comigo para minha casa, depois que ele fizer o milagre na minha casa, aí sim ele pode te atender, cai fora. Mas não, Jairo se recuou e ficou observando a atitude de Jesus. Atendeu aquela mulher, conversou com aquela mulher, curou aquela mulher, deu paz para o coração daquela mulher. E ainda mais, uma mulher que estava excluída totalmente da comunidade, da sociedade, do seio familiar. Ele olha para aquela mulher e diz assim: filha, coisa que aquela mulher nunca mais tinha ouvido. São palavras de Jesus que vêm para tocar o nosso coração. São palavras de Jesus que vêm para dizer para nós que nós temos um lugar também especial no coração do nosso Mestre. E depois que Jesus dispensa aquela mulher, tem uma terceira lição nesse texto, que nós precisamos na nossa caminhada da adoração observar e ter cuidado. O texto vai nos dizer no verso de número 49, que depois que Jesus despede aquela mulher, ele diz para ela: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. O verso 49 vai nos dizer que, estando Jesus ainda falando com aquela mulher, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, da casa de Jairo, e disse a Jairo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. A terceira lição desse texto: na nossa caminhada da adoração, nós precisamos ter cuidado com aqueles que só têm palavras de morte. E nós encontramos pessoas assim. Você precisa ter cuidado com os teus sonhos, com os teus projetos. Você precisa ter cuidado com o que você compartilha. Porque você sabia, Igreja Batista Ebenezer e demais irmãos que estão aqui, que existem assassinos de sonhos? E eles estão perto de nós. Tem pessoas que elas foram postas para destruir sonhos da nossa vida. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido nessa caminhada com Deus, é colocar um zíper na minha boca e não falar muita coisa do que Deus está fazendo na minha vida. E só depois que Deus fizer e que a coisa estiver acontecendo, aí sim eu abro o zíper e digo: glória a Deus, vejam o que Deus fez. Você precisa ter cuidado. Tem pessoas que elas vêm como assassinos de sonho, e nós precisamos ter cuidado, ouvir menos quem fala de morte. Tem gente que é um terror. Tem gente que é um terror, pastor. Tem gente que é uma tristeza só. Se você conversar com um amargurado, você tem que ter cuidado, porque senão você sai amargurado também. Se você conversar com um que está totalmente entristecido, se você não tomar cuidado, você sai do ambiente entristecido. E a palavra do amargurado, ela é para matar, destruir. Você lembra, não sei se você conhece, a história de um cabeleireiro, um barbeiro. E todo barbeiro gosta de conversar. Corta cabelo conversando. Não é verdade? Seja mulher, seja homem. Aí o camarada ia viajar. Eu vou dar um jeito no cabelo. Foi no salão, sentou lá, e o barbeiro conversou assim: você vai cortar o cabelo por quê? Ele: é porque eu vou viajar. Sim, você vai para onde? Começou a cortar o cabelo. Você vai para onde? Ele: eu vou para o estrangeiro. Sim, você vai para o estrangeiro. Você vai de avião? Vou de avião. Rapaz, cuidado com o avião.
Avião tem sido uma história muito triste. Não, mas eu vou com uma companhia muito boa, segura. Qual é a companhia que você vai? Alitalia. Vixe, Alitalia. Você já viu quantos aviões já caiu? Ele, não, mas a passagem já está comprada. Não foi muito caro, não. E lá você vai chegar na Itália. Você vai fazer o que na Itália? Não, mas eu quero fazer uma turnê, eu quero conhecer a cidade, eu quero conhecer Roma. Roma é feia. Você já viu aquelas coisas antigas? Aquilo é horrível. Ele, não, mas eu quero passear, eu quero conhecer a Capela Sistina. Ixi, aquela capela está tão acabada. Mas eu quero conhecer o Vaticano também. Aquilo ali só tem pobre, gente miserável, gente que fica pedindo o tempo todo dinheiro. Ele, não, mas eu quero ir lá também, porque eu quero tirar uma foto no Coliseu. Que foto horrível. Ele, não, mas é porque eu também tenho um desejo de ver o Papa. Oxe, você vê o Papa? O Papa aparece de quando em vez, numa janelinha pequenininha, de lá ele dá tchau pro povo. Ele, não, mas eu tenho desejo também de comer uma comida italiana, a pior porcaria que existe. O camarada saiu dali, cortou o cabelo, viajou, passou um tempo lá, voltou novamente, aí, meses depois, veio cortar o cabelo de novo. Aí ele sentou lá. Aí o homem disse, sim, rapaz, você viajou? Ele, viajei. Você foi de Alitalia, uma péssima companhia? Ele, não, companhia muito boa. A aeromoça excelente, uma pessoa muito educada. Aí você chegou lá em Roma, você viu que paisagem horrível? Ele, não, coisa muito bonita. Aquilo ali remete a gente à história. A gente revive muitas coisas que aconteceram. Ah, mas não vai dizer que você foi para o Vaticano. Fui, visitei a Capela Sistina, que coisa linda. A arte sacra daquela igreja, aquela coisa maravilhosa, coloca a gente na presença de Deus. E aqueles pobres que ficam lá no Vaticano? Não vi nenhum, eu vi pessoas lá, todo mundo, né, com máquina fotográfica, vi pessoas com câmera, filmando, tirando fotos, coisa maravilhosa aquilo ali. Ah, não quer dizer que o Papa apareceu naquela janelinha. Ele disse, não, você está enganado. Eu visitei o Papa no aposento dele. Não acredita, ele foi. O Papa me chamou, pediu para eu sentar, chegou assim, filho, sente aqui, deixa eu conversar contigo. E eu me assentei junto do Papa, fiquei olhando para ele, e o Papa se levantou. Filho, passou a mão na minha cabeça. Quem foi este miserável que cortou o teu cabelo? Você sabe por quê, irmãos? Porque o amargurado, ele deixa transparecer a sua amargura. E se a gente não tomar cuidado, nós somos contaminados pelo amargurado. Nós precisamos ouvir menos quem fala de morte. Mas há uma outra lição nesse texto que o texto vai nos ensinar, e nós estamos caminhando para terminar. O texto vai nos dizer que quando Jesus ele ouve aquilo, ele diz assim, Jairo, vem cá, vamos para a tua casa. Nós precisamos ouvir menos quem fala de morte, e precisamos ouvir mais quem fala de vida. Porque a vida não é feita de notícias tristes. A vida é feita de notícias boas. E a boa notícia é que Jesus veio para nos garantir vida e vida eterna. Jesus toma a direção daquele momento da vida de Jairo, que já estava entristecido com a notícia que o servo veio e disse para ele, não incomodes mais o mestre, a tua filha está morta. Jesus ouve aquela notícia e diz assim, ei Jairo, vamos lá na tua casa. Não era para lá que nós estávamos indo. Vamos lá. E eu imagino a tristeza do coração de Jairo. Deixa para lá, mestre, não precisa mais não. Quando eu chamei o Senhor, ainda tinha uma esperança. A menina estava à beira da morte, mas o Senhor me colocou de canto. O Senhor parou para atender aquela mulher que não tinha nada a ver com a história.
O Senhor foi conversar com aquela mulher, o Senhor perdeu o seu tempo com aquela mulher, e eu fiquei lá de lado. Agora que a notícia chega que a minha filha, que estava à beira da morte, já morreu, não precisa mais não. Vamos parar por aqui, vamos botar um ponto final. E a história vai nos dizer, irmãos, que quando as coisas chegam ao caos da nossa vida, nós encontramos no Senhor força e poder para continuarmos a nossa caminhada. Não está perdido para você não. Não é porque morreu que chegou o fim. Não é porque a situação chegou ao caos da tua vida que o Senhor não possa fazer a coisa mudar. Jesus disse: embora, Jairo, caminha comigo, me leve na tua casa. E a última lição do texto vai nos dizer que na nossa caminhada da adoração nós iremos experimentar de milagres na presença do Senhor. Quem crê em milagre aqui, levanta a mão. Deixa eu dizer uma coisa a você: milagre não acontece todo dia. Milagre não acontece todo dia. Milagre é um negócio para acontecer de forma extraordinária. Milagre acontece quando a situação já chegou no limite, e só quem faz milagre é Deus. Talvez você confunda milagre com bênção. Bênção pode acontecer todo dia, mas milagre não. Jesus chega naquela casa, ele diz assim: olha, só quem vai entrar, que a multidão acompanhou Jesus, só quem vai entrar na casa aqui é Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. O resto fica do lado de fora. Mas quando Jesus entrou, já tinha gente lá dentro, chorando, pranteando. E Jesus diz assim: não chore, que a menina não está morta, só está dormindo. E começaram a rir de Jesus, porque tem pessoas que elas estão aqui do nosso lado, nos acompanhando, e que estão apenas para atrapalhar o milagre de Deus. Vocês lembram da história quando o profeta Eliseu disse àquela mulher: olha, o que é que você tem na tua casa? Ela disse assim: apenas uma botija de azeite. Ele disse assim: vai para a tua casa, pega os teus filhos, passa na vizinhança, pega tudo quanto é de vasilha que tem, entra na tua casa e fecha a porta e deixa o milagre acontecer. Depois que o milagre acontecer, aí você abre a porta e conta o que é que está acontecendo. Porque tem pessoas que elas estão postas na nossa trajetória apenas para atrapalhar o milagre de Deus. E perceba, você precisa perceber quem são as pessoas. Jesus olha para aquele povo que estava lá dentro e diz assim: bota tudo para fora. Jesus que mandou. Tem gente que não dá para caminhar com a gente não, pastor. Tem gente que não dá para caminhar com a gente. Olha, tu quer caminhar, vai caminhar para outro canto, me deixa sozinho. E se tem um ditado que pode ser aplicado à nossa vida diante dessas pessoas, é o ditado que diz assim: antes só do que mal acompanhado. Ou como Jó, como Ló, que a mulher virou o quê? Uma estátua. E quando ele percebeu que a mulher já não estava mais caminhando com ele, que estava querendo fazer com que ele negasse também a sua fé, Jó disse quase que a mesma coisa: antes sal do que mal acompanhado. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Jesus olha assim: bota todo mundo para fora. Só ficou ali aqueles que podiam crer no milagre.
Só ficaram ali aqueles que realmente entendiam o que era estar com Jesus, viver com Jesus. E Jesus pega a mão da menina e diz assim: menina, levanta. E o texto bíblico diz que o espírito recobrou o corpo, que o corpo recobrou o espírito, e a menina se levantou, e Jesus disse assim: alimente a menina. Você sabia que a gente precisa alimentar o nosso milagre, irmãos? A gente precisa alimentar o nosso milagre. A gente precisa regar esse milagre. A gente precisa dizer a Deus: Deus, muito obrigado. Estava tudo perdido, mas o Senhor se levantou, e agora eu estou vendo a mão do Senhor sobre a minha vida. Eu já vi casamentos falidos ficarem bons. Eu já vi maridos sem resultados passarem a ser maridos bons. Eu já vi mulheres, esposas, que marido disse assim: olha, essa aí não tem mais jeito não, e Deus deu um jeito na mulher. Eu já vi filhos que entristeceram os pais e voltaram com seus corações totalmente quebrantados e pediram perdão aos pais. E hoje essa família é uma família que adora, que celebra, que canta e que louva ao Senhor. Alimente o teu milagre. Concluindo, na caminhada da adoração, queridos, você precisa ter posicionamento. Você precisa ter posicionamento. Em quem você crê? Quais são as suas convicções? Não dá para a gente viver uma vida cristã só de impressão. É preciso ter convicção, principalmente no mundo que nós estamos hoje, em que nós somos levados por uma onda de tantas coisas. Não venha me dizer que a igreja deste século é a mesma igreja do século passado. Não venha me dizer que a igreja do tempo que nós estamos vivendo agora é a mesma igreja de 30 anos atrás, porque não é. A começar da palavra de Deus. Eu vim de uma geração que amava estar com esta Bíblia na mão e colocar debaixo do braço e ir para a igreja. E hoje nós estamos com uma geração de que se o WhatsApp, o Instagram não mencionar o que é que tem na palavra, Deus não está falando nada. Nós estamos assim. A era digital, que é boa, mas perigosa. Você precisa ter posicionamento. Segundo, você precisa também ter paciência. As coisas de Deus não acontecem assim tão rápido. É preciso esperar, porque Deus está trabalhando e Deus está fazendo. Final, você precisa aguardar o resultado acontecer. No final, tudo o que Deus começou vai dar certo. Amém. Tudo que Deus começou vai dar certo. Pastor, Deus começou a boa obra, vai dar certo. Amém. Deus iniciou a Ebenezer, vai dar certo. Amém. Deus está trabalhando com este povo, vai dar certo. Vamos continuar adorando ao Senhor, e que Deus nos abençoe, em nome de Deus. Amém. Glória a Deus. Acredito que, assim como eu recebi a minha porção aqui, creio que toda a igreja recebeu a sua porção, porque Deus falou grandemente aos nossos corações nesta noite, né? Foi uma mensagem assim tremenda, que Deus nos trouxe o entendimento e nós precisamos estar na posição, né? É preciso estar preparado, porque Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Eu queria agradecer a Deus pela vida do pastor Júlio Val. Deus abençoe o ministério dele, a igreja, né, o trabalho feito. Pastor, eu
Eu penso que nós precisamos nos unir mais no bairro para fazer um trabalho mais forte, né? Evangelisticamente falando. Eu lembro que as trans, trabalhei em 2 trans, e aquelas trans eram muito interessantes. Não sei se o senhor trabalhou em alguma trans, né? As trans eram muito interessantes, que se reunia cristão de todas as igrejas e trabalhava em um bairro, né? E nós podemos pensar nessa possibilidade para fazer um trabalho aqui na comunidade, né? Como igreja, juntar as igrejas, depois nós vamos pensar nessa possibilidade. Que Deus abençoe, meu irmão, grandemente ao senhor e sua família. Eu queria, nessa hora, dar mais uma oportunidade ao coral na plataforma, né? Vamos ouvir mais uma vez o coral, antes de encerrarmos.
Amém. É uma pena que está chegando ao final, né? As pessoas que trabalharam muito para a realização desse evento, quero agradecer ao coral de plataforma, agradecer ao pastor Julival, as pessoas que contribuíram para que esse grande evento acontecesse. Deus foi glorificado, né? Que esse era o nosso propósito, glorificar a Ele, e não temos a agradecê-lo. Quero te dizer que foi um prazer tê-los conosco nesta noite, né? Em outras oportunidades estaremos convidando novamente vocês para estarem conosco, para juntos glorificarmos ao nosso Deus. Agora eu gostaria que ficássemos de pé, onde estaremos orando e agradecendo a Deus por esta noite e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Oremos nesta hora. Senhor, grande Deus, Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por noite, Deus, especial, Deus, na nossa vida, Pai. Noite onde o Senhor se manifestou neste lugar, Pai. Falou aos nossos corações, se fez presente aqui, Deus, nos trouxe, Deus, mensagens cantadas, mensagens lidas, mensagens expressas de uma forma grandiosa, Senhor. Obrigado, Deus. Isso prova, Deus, o seu cuidado e amor para conosco, Pai. Queremos te agradecer, Deus, por cada pessoa, Deus, que contribuiu, Deus, para que tudo viesse a acontecer nas nossas vidas, Pai. Abençoa, Deus, ricamente, Deus, cada um com toda a sorte de bênção, Pai. Todas as bênçãos celestiais sejam derramadas, Deus, sobre a vida, Pai, de cada família aqui representada, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque, Senhor, Deus, o Senhor tem nos abençoado. Amém, Pai. Temos sido, Deus, agraciados, Deus. Temos visto, Deus, milagres acontecerem, Pai, em nossa vida, Pai. Temos recebido bênçãos sem medida, Deus. Essa noite mesmo, Senhor Deus, foi uma noite abençoada, Pai. Continua abençoando os teus filhos, dando, Deus, a paz que só o Senhor pode dar, dando a sabedoria que só o Senhor pode dar, Pai. Senhor Deus, nos conduz em paz ao nosso lar, nos abençoa, Deus, nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal, Pai. E que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus e as consolações e comunhão do Santo Espírito Santo seja sobre este povo. Amém. E sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Eu queria convidar os irmãos agora a descerem, né, na parte de baixo. Aniversário tem que ter bolo, né? Aniversário sem bolo não existe, né? Então nós vamos degustar um bolo, tomar um refrigerante. Eu te convido a descer, a escada fica ali à frente, descerem, que as irmãs vão estar lá para servir. Meu Deus abençoe a todos.